Olá, tudo bem? Vamos iniciar o nosso seminário 7, disciplina Geografia, Física e Humana, com o tema Vulnerabilidade Socioambiental, Racismo Ambiental e Direito à Cidadania. A base é Duarte e Nóbrega. Dando início à nossa apresentação com o grupo dos discentes Ivalda, Ivan, Priscila e Micaele. É, essa imagem é de Lucas Delmas, retrata aí o contraste da periferia para as zonas mais ricas, o contraste que temos hoje em nossas cidades, em nossos bairros, em nossas grandes metrópoles. Essa imagem retrata bastante. Dando continuidade, tem uma breve linha temporal, que é os eixos norteadores, que o nosso trabalho está sendo pautado. Eixo um, o que são risco e vulnerabilidade socioambiental. Eixo 2, como a desigualdade social influencia a exposição aos riscos ambientais. Eixo 3, o que é racismo ambiental. Eixo 4, quais exemplos podem ser observados na região metropolitana do Recife. Essa é a base do nosso trabalho. E dando continuidade, eu montei aqui no eixo um o que são risco e vulnerabilidade socioambiental. Eu montei esse mapa mental para poder compreender, passo a passo, quais são os riscos, quais são as vulnerabilidades que tem dentro dessa esfera que está nossas metrópoles, que está os nossos bairros, as nossas cidades, tá? Esse vídeo que está aqui do lado, ele é um vídeo postado pelo Olhar Filmes. Ele é um vídeo de 2022, no período da pandemia, que houve aí uma tragédia aí no Recife. Ele é um grande divisores aí do que a gente está trabalhando em nossa temática. Vamos agora assistir. Uma menina de 7 anos, uma mulher de 22 anos e um homem de 27 anos. Deixa eu falar com você. A Fumigura só em Monte Bem parece que foi 19. Fora os daqui da Lagoa, né? Acabou de cair mais uma barreira aqui no Zumbi do Pacheco. Vou procurar saber onde é. Vamos precisar, né? Vou olhar, tirar as coisas da casa da minha filha, aproveitar que o bombeiro liberou. Tá bem chuva. Sou errada. Lá, nessa rua. As casas que ficaram no canal, foi embora tudo. Misericórdia. Foi uma desgraceira, caiu barreira lá, que não foi brincadeira. Meu Deus. A gente subindo as ladeiras e as barreiras tudo no chão. Casa se lascou. Casa caiu. Muita gente desabrigada, muita gente perdeu tudo. Sem o número de mortes causadas pelas chuvas em Pernambuco. Enquanto Jair Bolsonaro coloca a culpa da tragédia nas vítimas por morarem em locais de risco, o Brasil continua sem uma política de habitação que possa atender as famílias que mais precisam. Aí mostra a cultura do nosso país, das nossas metrópoles, e aí um relato do Recife mesmo. A própria população, ela está relatando a necessidade de, de ter políticas públicas, de enfatizar a necessidade de ter infraestrutura. E a nossa temática da perspectiva de Nóbrega e Duarte é justamente isso, é o contraste, é o traço de vulnerabilidade existente dessas pessoas, onde pessoas ricas têm grandes centros, né? Grandes centros capitalistas, como Boa Viagem, por exemplo, ou pessoas pobres que estão lá, como o vídeo mostrou, em áreas de risco, podendo aí ter a sua vida ceifada pela falta de política pública. Aqui eu trago um texto que fala historicamente que acreditava que os desastres eram causados pelos fenômenos naturais, mas não, os desastres acontecem tanto por esses fatores quanto também pela questão da moradia em lugar irregular. Essas pessoas não têm uma política pública de moradias. Elas vão invadindo, vão avançando dentro dos terrenos que estão ali sem utilidade e acabam
é, ficando e acabam construindo suas casas ali num lugar que não é adequado, que não tem o que uma orientação da Defesa Civil, não tem políticas públicas para remanejar ou orientar essas pessoas. Enfim, a culpa não é só do movimento dos fenômenos naturais, e sim há, há um grande nicho de faltas, principalmente do poder público, para poder ali eh, ter uma equidade social, uma melhor qualidade de vida. E Duarte e Nóbrega, eles relatam brilhantemente essa fala. Dando sequência à nossa discussão, eu trago aqui um outro ponto para a gente refletir, que é sobre o que é o racismo ambiental. Então, o racismo ambiental é a forma com que essas populações mais pobres e marginalizadas são afetadas pelos impactos ambientais. Então, quem são essas populações? Essas populações são quilombolas, ribeirinhos e indígenas, aos quais estão mais suscetíveis a esses impactos. E aí a gente traz como exemplo a comunidade do Córrego do Sargento, no Recife, onde a gente tem aí a maior parte da população, 70% dela negra, e essa imagem é a imagem dessa região. E a gente traz também o descaso e a omissão do Estado como o maior responsável pela permanência dessas pessoas a esses lugares de risco, pela falta de políticas públicas efetivas que tragam soluções para os problemas dessa população. O que é comum acontecer são problemas que são resolvidos de forma paliativa. Colocar uma lona num período de chuva não traz a essa população a resolução dos problemas que elas precisam. É uma forma apenas de abafar e seguir com o descaso. Essas pessoas estão em vulnerabilidade socioambiental. Então, são pessoas que estão expostas ao risco e são privadas de uma vida social digna. Então, são pessoas que estão sujeitas a doenças pela falta de infraestrutura de saneamento, são pessoas que estão sujeitas a perder os poucos bens que têm, são pessoas que estão sujeitas a perder a sua vida diante de um deslizamento. E isso é impactado diretamente na infância dessa comunidade. Então, você imagina as crianças dessa comunidade que não têm acesso ao lazer, não têm acesso a esporte e muitas vezes não têm acesso à educação, pela a dificuldade que é de ir à escola. Então, são crianças que estão perdendo a sua infância e que, pela falta de acesso à educação, é bem provável que vão perpetuar essa permanência nesses espaços, porque a única forma de que elas transformem esse espaço em outras oportunidades é tendo acesso à educação. Como é que elas vão ter acesso à educação se elas não estão vivendo para isso? Então, a gente tem aí uma taxa de mortalidade muito importante, inclusive a maior do que a nacional. A gente tem aí uma média nacional de mortalidade infantil de crianças de 0 a 4 anos de 4,7%. Em Pernambuco, a gente tem aí um índice de 5,7%. Então, é alarmante. Então, a gente, quando fala em justiça climática, a gente está falando numa forma de discutir sobre o racismo ambiental. E como é que eu vou discutir sobre racismo ambiental? Como eu vou discutir sobre justiça climática sem a participação dessas pessoas? Então, a gente tem uma maioria da população afetada, mas e que uma minoria decide sobre o futuro dessas pessoas. Então, essas pessoas precisam ser ouvidas, essas pessoas precisam ser vistas e terem vozes que defendam a sua causa. E a gente tem aí o racismo ambiental como uma forma de segregação e exclusão, onde o Estado falha em garantir a proteção aos direitos fundamentais dessas pessoas. Então, a gente deseja que, em um futuro próximo, essas pessoas possam estar em evidência, para que aqueles que decidem sobre elas sejam também elas parte da decisão e parte da fala.
No eixo 3, nós vamos estar abordando como a desigualdade social influencia a exposição aos riscos ambientais. E a desigualdade social, ela determina diretamente quem está mais exposto a alguns riscos ambientais e quem tem menos recursos para se proteger ou se recuperar deles. Esse é um fenômeno que a gente pode estar chamando de justiça ambiental, que é quando a ideia de que nenhum grupo de pessoas deve suportar uma parcela desproporcional das consequências ambientais negativas. E para melhor a gente falar mais um pouco sobre esse conteúdo, com base nesse mapa mental, a gente organizou 4 tópicos para poder falar sobre como acontece essa influência. O primeiro é sobre segregação urbana e a escolha de moradia. A desigualdade econômica dita onde as pessoas moram, ou onde elas podem morar. Como os terrenos em áreas inseguras ou áreas seguras e estruturadas são mais caras, a população de baixa renda não tem condições de frequentar esses lugares ou pagar para morar nesses lugares que estão mais bem estruturados. E por isso são empurradas pela população, pelo Estado, para áreas mais periféricas que têm maiores riscos geológicos ou ambientais, como, por exemplo, em encostas e morros, onde são áreas propensas a deslizamentos, principalmente em períodos de chuva, como acontece muito no Recife. Também são várzeas e margens de rios, ou seja, essas áreas, as pessoas vão, constroem suas residências próximas às áreas de rios, e aí quando acontece de chuva mais fortes, suas casas são alagadas, sendo propensas a perder tanto os seus materiais, como também correndo o risco de pegar doenças. E também temos proximidade com fontes poluidoras, ou seja, esses rios muitas vezes recebem águas contaminadas. No segundo tópico, que é falta de infraestrutura básica, ou seja, saneamento básico. A ausência de investimento do Estado em bairros marginalizados gera uma exposição diária a riscos de saúde e contaminação, como a água de esgoto, como bem dito, né? Como geralmente essas áreas de riscos não é vista pelo Estado, logo, eles não vão providenciar saneamento básico. A água do esgoto escorre a céu aberto, podendo proporcionar riscos à saúde, como também riscos ambientais. E a gestão de resíduos. Sem coleta de lixo regular, comunidades recorrem à queima de resíduos, gerando fumaças tóxicas, que, como também eles não têm a educação ambiental, já que são indivíduos que são negados muitas vezes a certos tipos de educação, então eles não têm esse conhecimento, eles só querem mesmo realizar o descarte desse material, porém não sabem o grande risco que estão correndo à sua saúde. No terceiro tópico, vamos falar sobre vulnerabilidade às mudanças climáticas, ou seja, o que minha amiga Patrícia falou anteriormente, sobre o racismo ambiental, que as populações pobres sofrem primeiro e de forma mais intensa os impactos do aquecimento global. Nós temos a ilhas de calor, porque bairros periféricos costumam ter pouca ou nenhuma cobertura vegetal, já que muitas vezes essa população retirou toda a vegetação para a construção de suas moradias, sem ter o conhecimento de que essa retirada dessas árvores ou desse material biológico pode estar fazendo a segurança de suas residências, enfim, evitando certos deslizamentos. E aí o que acontece? O excesso de concreto e asfalto gera uma grande onda de calor. Isso eleva drasticamente a temperatura local e a comparação em comparação aos bairros nobres que têm áreas arborizadas, muitas vezes tem parques e tem áreas de lazer. Outro fator também é a baixa capacidade de adaptação e recuperação. Ou seja, quando ocorre um desastre climático, seja de calor intenso ou de chuva muito forte, vendavais, inundação, famílias de baixa renda não possuem poupanças, seguros ou créditos para reconstruir suas casas rapidamente, perpetuando um ciclo de pobreza. Ou seja, eles não têm um dinheiro, uma renda guardada para situações de risco. Assim, quando acontece uma situação grave de efeitos climáticos, né, de desastres climáticos, eles não têm como se reestruturar, sendo assim, perdendo além de suas casas, tendo que morar na rua e, novamente, estando expostos aos riscos de saúde. Quarto e último subtópico é sobre a subrepresentação política e decisões ambientais. A desigualdade também se reflete no poder e na influência política.
ou seja, essa população não tem voz. Essa comunidade vulneráveis raramente são consultadas nos planejamentos urbanos ou na formulação de leis. Eles não têm voz para dizer o que é melhor para seu bairro ou para dizer qual seria, como são sua realidade, né? Editar, falar, expor a sua realidade. Assim também a instalação de projetos nocivos, ou seja, essa população ela está em um bairro onde, além delas não serem ouvidas, elas também não são vistas. Logo, se for para ter descarte de lixo, de esgoto, ou então ter construções de empresas que podem ser nocivas à saúde, esses bairros menos vistos, de classe mais menos avantajada socialmente e economicamente, vai ser escolhida como local onde vai ser construída essas construções, essas fábricas, e onde vai haver descarte de lixo e de esgoto. Então, de certa maneira, como já foi dito anteriormente, isso se caracteriza como sendo racismo ambiental. Olá, meu nome é Ivalda, eu fiquei com o eixo 4, que são: quais são os exemplos que podem ser observados na região metropolitana do Recife? Ocupação nas áreas de risco, muitas comunidades vivem em morros, sujeitas a deslizamento e em áreas de várzea, e às margens dos rios, onde há maior risco de enchentes e alagamentos. Essas áreas são ocupadas em grande parte por populações negras e de baixa renda. Enchentes recorrentes, bairros periféricos e comunidades ribeirinhas sofrem de forma intensa com as inundações, devido à falta de drenagem adequada e saneamento, né? Naquele local é terrível. O déficit de saneamento básico em diversas comunidades da região metropolitana, o acesso à coleta e ao tratamento de esgoto é insuficiente, aumentando a exposição a doenças e a poluição ambiental. Poluição de rios, de manguezais, comunidades que dependem desses ecossistemas para pesca, alimentação ou geração de renda, são diretamente afetadas pela contaminação das águas e pela degradação ambiental. E o que a gente observou é que aquele local entra prefeito, sai prefeito, existem várias coisas que podemos fazer, mas infelizmente não temos tantos recursos. Teria que uma boa mão observar aquele local. Está vendo que ali geograficamente já tem esse problema, né? Mas que infelizmente os políticos deixam a desejar. E desde já queremos agradecer em nome dos alunos, que são